Nublinotas. Atenção, os capítulos 486 e 487 foi postado no canal secundário, por isso recomendo que vá assistir lá primeiro. Deixarei o link na descrição. Fique com o vídeo agora. Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 488. Resultado da batalha. E mãe e filha tramando derrubar uma deusa. 7x5 foi o resultado. 7x5. Victor estava feliz por ter derrotado Skatash? Sim, ele estava, mas acima de tudo, ele estava preocupado. Victor começou a suar frio enquanto olhava para a mulher deitada em seu peito. Ela já havia terminado de se limpar e de retirar todos os líquidos de seu corpo, exceto os que estavam dentro dela. Eles estavam na banheira agora, que era grande o suficiente para caber várias pessoas. Ele por pouco conseguiu bater na mulher. Não foi uma vitória esmagadora. Foi uma vitória suada e exigiu muito dele. Lembrando que Victor tinha as memórias de um playboy natural que era Adonis, pode-se dizer que se ele não tivesse uma resistência insana e não tivesse essas memórias, ele perderia facilmente. Skatash era um monstro. Victor não pôde deixar de olhar para o outro lado, especificamente para uma mulher que estava lavando seu corpo. Longo cabelo rosa, olhos rosa, rosto perfeito e ainda mais curvilíneo e corpo mais perfeito do que Skatash. A deusa literal da beleza, Afrodite. Se Skatash é assim, e essa mulher? Ao contrário de Skatash, que era inexperiente, mas aprendia rápido, Afrodite era uma maldita mestra. Afinal, ela era a deusa do sexo literal. Preciso treinar mais. Os olhos de Victor brilharam com determinação. Ele venceu Skatash hoje, mas da próxima vez, talvez não. Mas por enquanto, ele não pensaria em sexo, mas apenas comemoraria sua vitória. Fufufu. Tocando suavemente os mamilos de Skatash e apertando-os, ele falou em seu ouvido: eu venci. Afrodite e Ruby pararam de lavar e olharam para Victor em choque. Ele derrotou um vampiro ancião? E ficaram ainda mais chocados quando viram a reação de Skatash. Não seja arrogante. Da próxima vez eu vou ganhar. Skatash estava amarga porque, pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu o gosto da derrota. Esse sentimento era familiar para ela quando era mais jovem e treinava com sua mãe. Sexo ou não, derrota era derrota, e ela não queria sentir isso de novo. Ah, eu duvido. Oh, você não acha que eu vou ganhar? Os olhos de Skatash brilharam. Victor engoliu em seco, mas falou: claro que não. Quem você pensa que eu sou? Lembre-se, na batalha, você é invencível, mas no quarto, eu sou. Oh tio, eu vou treinar para derrotá-lo então. Seus olhos brilharam, e ela lambeu os lábios lascivamente. Este era o treinamento pelo qual ela estava mais ansiosa do que o treinamento normal. Victor queria enfrentar a palma da mão agora, já que acabara de cavar sua própria cova. Aratil. Ao ouvir o tom melodioso, virou-se para o lado e viu duas montanhas brancas perfeitas. Então ele olhou para cima e viu os olhos rosados de Afrodite olhando para ele em um tom divertido. Quem é invencível no quarto, hein? Eu me pergunto se você pode se comparar a mim. Ela sorriu levemente enquanto tocava o peito perfeito de Victor, e com apenas aquele toque, o corpo de Victor estremeceu. Logo, ele se lembrou das memórias de Adonis e viu que nem mesmo aquele homem conseguiu derrotar Afrodite uma vez. Só agora, ele percebeu que ele cavou sua própria cova ainda mais fundo do que o esperado. Mas quem era Victor? Você acha que ele iria recuar? Ah! Isso é algum tipo de piada? Ele nunca recua. Independente de qual seja o conflito. O sorriso de Victor cresceu, enquanto ele gentilmente tocava o ombro de Afrodite, liberando um pequeno choque elétrico por todo o corpo dela. Tio. Ela gemeu baixinho e olhou para Victor surpresa. Fufufu tio, você tem algumas técnicas interessantes tio. Os olhos rosa de Afrodite começaram a brilhar rosa. Ela estava ficando com tesão. Bonk. Gah! Afrodite gritou enquanto segurava sua cabeça quando ela se virou e viu Ruby com um taco de beisebol. Não tesão. Deixe-o descansar, deusa com tesão. TSK, mesquinho. Afrodite bufou e entrou na banheira, apenas esticando a metade superior de sua cabeça, enquanto olhava para Ruby com um olhar levemente irritado, e meio protected. Número $%. Ela estava debaixo d'água e, por causa disso, bolhas estavam sendo criadas. Ela estava murmurando muito agora. Ruby deixou cair seu taco de beisebol no chão e ignorou Afrodite.
Por um momento, ela olhou para sua mãe e ficou surpresa que ela não reagiu à aproximação de Afrodite. Achei que ela ia ficar pegajosa e não deixaria a mulher se aproximar. O que ela está pensando? Ruby achou que deveria ter uma conversa com a mãe depois. Vem aqui, querida. Victor sorriu gentilmente para Ruby. Umph, umph. Ela bufou 2 vezes. Então agora você se lembra de mim? Que pergunta estúpida. Eu nunca te esqueceria, meu querido. Ruby olhou nos olhos sem vida de Victor, e sorriu. Então ela retornou seu olhar com os mesmos olhos sem vida que os dele. Sentindo-se doce por dentro, Ruby subiu na banheira e se apoiou no peito de Victor. Victor riu gentilmente e deu um tapinha na cabeça de Ruby. Alguns minutos de silêncio se passaram e, de repente, Ruby falou: como é ter uma mãe e uma filha em seus próprios braços. Skatashi não pôde deixar de abrir os olhos para olhar para Victor. Victor olhou para baixo e viu os olhares de mãe e filha que, embora parecidos, eram completamente diferentes, e ele não pôde deixar de falar com um sorriso gentil que enfeitiçou as duas por um momento, a melhor sensação do mundo. Umph, umph. Ambos bufaram ao mesmo tempo e o abraçaram, pressionando suas 2 montanhas generosas em seu corpo. O sorriso de Victor não pôde deixar de ficar ainda mais gentil. Foi muito fofo ver seu mestre e esposa agindo assim. Agora que vocês se lavaram, eu quero me lavar de novo, posso? Mãe e filha se entreolharam. Com aquele breve olhar, os dois entenderam as intenções um do outro, e logo os dois deixaram Victor. Obrigado. Victor riu e beijou Ruby e Skatashi na bochecha. Victor deixou o abraço das 2 mulheres e mergulhou na banheira, enquanto apreciava a água tocando cada parte de seu corpo, e então se levantou. Usando a mão, ele puxou o cabelo para cima e esticou um pouco o corpo. Craque, craque. Sons de rachaduras foram ouvidos, já que ele estava muito rígido. Agora, Victor era realmente o Adonis literal, e não era uma expressão vazia para descrever o quão bonito ele era. Seu corpo, por todos os meios, era considerado perfeito, uma mistura de uma construção muscular como um guerreiro. Ele não era volumoso ou uma aberração musculosa, mas magro e definido. Levantando o braço direito enquanto girava um pouco, Victor estava se exercitando, pois seu corpo ainda estava muito rígido. Vendo ele agindo assim, Afrodite não pôde deixar de olhar para ele enquanto babava um pouco. Oh! Você gosta do que vê, tio? Apesar de estar um pouco atordoada, Afrodite sentou-se na banheira enquanto cruzava os braços sob os seios voluptuosos. Arrogante, você nem é tão bonito assim. E tio? Os olhos de Victor brilharam em neon rosa por alguns segundos. Ponto 1. Afrodite sentiu sua divindade sendo usada e olhou para Victor. Vendo seus olhos brilhando em neon rosa, um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Diga uma mentira melhor da próxima vez, deusa com tesão. Victor revirou os olhos, e então seu olhar foi para o chuveiro. Bastardo narcisista. Ela comentou em um tom baixo enquanto seguia com os olhos. Então, ao vê-lo indo para o chuveiro, sem nem pensar muito, ela o seguiu. Você não vai impedi-la? Ruby comentou enquanto olhava para a deusa da beleza seguindo Victor. E você não vai impedi-la? Skatashi devolveu a pergunta à filha. Eu perguntei primeiro. Ela olhou para sua mãe levemente. Fufufu, eu não vou impedi-la. Por quê? Embora seja um aborrecimento, e eu queira matar aquela Tote, eu sei que ela será útil no futuro. Oh! Os olhos de Ruby brilharam levemente. Uma deusa com seus poderes é bastante útil para manter nossa família segura no futuro. Em vez de impedi-la, quero que ela se apaixone loucamente por Victor e assim o proteja do perigo. Consequentemente, protegendo todos com quem ele tem um relacionamento. Skatashi não era estúpida. Ela sabia que uma deusa como Afrodite tinha muita influência no mundo divino, e ter um aliado assim era uma coisa boa. E com isso, parte de sua paranoia será saciada. Ruby olhou para sua mãe em choque. Não me olhe assim, eu sou sua mãe, lembra? Eu te entendo melhor do que ninguém. Ela cruzou os braços e descansou a cabeça neles e usou os braços como travesseiro, depois fechou os olhos. E agora, eu entendo ainda melhor do que no passado. Seria um eufemismo dizer como Ruby ficou chocada com as palavras de sua mãe. Ela me entende melhor do que no passado. Não me diga, ela pensa o mesmo que eu? Ruby estava cheia de perguntas, perguntas que ela sabia que sua mãe não responderia agora. O que você acha que devemos fazer com Afrodite?
Ela fez uma pergunta para testar as águas primeiro. Ela queria ver a reação de sua mãe. Faça a deusa do amor se apaixonar loucamente. Com o meu Victor, não vai ser tão difícil. Ele me conquistou depois de tudo. Ele só tem que resistir muito e não ceder aos avanços dela. Afinal, nada garante que quando ela conseguir o que quer, ela se sentirá satisfeita e sairá. Ela disse isso porque sabia como os deuses eram casuais com o sexo. Para a deusa da beleza e do sexo, os atos da carne em si não eram importantes, mas os sentimentos eram. Quando a deusa do amor finalmente se apaixonar, ela se tornará uma aliada indispensável para o futuro. Scatashi sabia o quão forte ela era, mas ela não era arrogante o suficiente para acreditar que ela poderia lutar contra vários deuses de alto nível sozinha. Ainda não. Minha força aumentou desde que comecei a beber o sangue de Victor e, com o tempo, posso refinar totalmente meu triunfo. Se eu conseguir isso, lutar sozinho contra um panteão inteiro não seria uma tarefa ilusória, mas um fato concreto. Mas preciso de tempo para que isso aconteça e de mais treinamento. Ruby não pôde deixar de rir um pouco quando ouviu os pensamentos de sua mãe. Afinal, eram os mesmos pensamentos que ela tinha. Afinal, ela é uma mulher de cabelo rosa, e foi provado pelo anime que as mulheres de cabelo rosa quando estão apaixonadas são as mais leais. Ruby não pôde deixar de fazer uma referência a si mesma, e enquanto ria sua piada interna, ela falou, mãe, parece que vou ter que envolvê-la em nosso plano. Nosso plano? Ela questionou quando abriu os olhos e olhou para a filha. De fato. Ruby sorriu como uma raposa e começou a contar a Scatashi os planos que tinha para o futuro. Ouvindo as palavras que estavam saindo da boca de sua filha, Scatashi mais uma vez não pôde deixar de se sentir chocada. As palavras traiçoeiras de sua filha, junto com seu sorriso de raposa e olhos vazios cheios de amor. Essa foi a primeira vez que ela viu sua filha assim. Depois de alguns minutos explicando o futuro de longo prazo que Ruby havia planejado, Scatashi falou. Interessante. Ok, eu vou cooperar com isso. Fufufufu, e pensar que minha mãe se tornaria a minha maior aliada. Não se acostume com isso. Você ainda vai fazer todo o trabalho, eu sou muito velho para ser sorrateiro. Só em momentos como esses você usa o cartão da velha. Ruby fez beicinho. Quando você estava gemendo loucamente, você parecia muito jovem para mim. Scatashi olhou para sua filha em choque. Você viu? Eu não vi, mas posso imaginar como era, com todos os tremores que vocês dois causaram. Eu nunca pensei que minha filha fosse tão pervertida. Scatashi revirou os olhos. Você não tem ideia. Ruby riu levemente. Ruby começou a falar sobre seu plano novamente, em relação ao futuro próximo, não ao futuro distante como ela havia falado antes. Scatashi não pôde deixar de exibir um sorriso como o de Ruby. Sem saber que duas mulheres do clã Scarlet estavam planejando sua queda, Afrodite entrou no chuveiro em que Victor estava. Victor olhou para o lado e viu uma linda mulher com longos cabelos rosados, seios curvos que pareciam desafiar a gravidade, um corpo sedutor e olhos rosados. Afrodite sorriu gentilmente. Deixe-me lavar você. Victor pensou por alguns segundos e respondeu, ok. Ele entregou um sabonete que estava usando para Afrodite. E virou-se para ela. Ara. Olhando para o membro ereto, ela sorriu maliciosamente. Com uma ação natural, Afrodite tocou seu pênis e o acariciou levemente. Como esperado, é perfeito. É por causa de seu status de progenitor? Por que ele está assim, tio? Ele não era normal antes, tio? Eu me fiz essa mesma pergunta alguns minutos atrás também. Victor deu de ombros e pegou um shampoo. Vendo agindo normalmente, Afrodite mordeu o lábio levemente pela falta de reação e excitação de Victor. Se fosse outra pessoa, ele já teria me puxado e me fudido. Ela gritou internamente de frustração. Deve-se acrescentar que fazia muito tempo desde a última vez que ela praticou o treino que Scatashi e Victor fizeram. Desde que ela saiu do Olimpo e começou a viajar pelo mundo entre disfarces e aprender coisas novas, e desde quando fez amizade com Ana, mãe de Victor. Fazendo as contas brevemente, ela não fazia nada há mais de 1000 anos. Ela não tinha uma conta exata, considerando que não se importava muito com o tempo ou se importava em checar. Afinal, ela tinha uma vida imortal. Mas ela se lembrava claramente que quando saiu do panteão grego, o continente europeu ainda era feito de florestas. Nem mesmo a civilização europeia estava tão bem desenvolvida. Normalmente,
ela não pensaria muito sobre isso. Ela estava viva há eras, a falta de exercício era fácil para ela, e após os eventos de Adonis e sua viagem, ela não pensou muito sobre isso. Mas quando um bom garanhão como Victor, que atendia a todos os gostos pessoais dela, estava na frente dela enquanto enfrentava seus sentimentos atuais em relação a ele, foi difícil segurar. Ela ficou muito frustrada com a falta de reação. E por causa disso, inadvertidamente, ela apertou seu membro com muita força. Aí, não aperte muito forte, Deus estúpida. Ele ainda está dolorido dos eventos recentes. Você vai me lavar ou não? Mordendo o lábio, ela disse, desculpe. E sim, eu vou lavar você. Ela ignorou completamente a frase estúpida da deusa, algo que a deixaria irritada se fosse outra hora. Fazendo espuma de sabão, ela começou a lavar o corpo de Victor. Gole, talvez seja o melhor. Afinal, ele não é como os outros, tio. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 489. Treinando com a deusa da beleza. Victor estava de pé no chuveiro enquanto a deusa da beleza literal agia como uma empregada e lavava cada canto de seu corpo. HMM. Eu sempre fui curioso. Qual é o gosto de uma deusa? Ele olhou para o pescoço de Afrodite. Afrodite parou de lavar o membro dele, que era a parte do corpo que ela inconscientemente prestava mais atenção, e falou: se você beber meu sangue, você vai morrer. Ela escovou o cabelo rosa que estava molhado do chuveiro de seu rosto e jogou-o para cima. Oh! Olhar. Em vez de explicar, ela decidiu mostrar. Ela pegou o dedo e colocou na boca, depois o mordeu com força, ferindo o dedo e mostrando seu sangue para Victor. Dourado. Nosso sangue tem a essência de um deus, algo que é muito prejudicial para uma criatura da noite. Que pena. Eu queria saber o seu gosto. Afrodite olhou profundamente nos olhos de Victor e até parou de acariciar seu membro, que já estava mais limpo do que a maioria das partes do corpo de Victor. Você realmente quer saber como eu gosto do meu sangue? Sim. Então torne-se um deus. É? Se você se tornar um deus de qualquer tipo, você ganhará a resistência natural ao elemento divino. Dessa forma, você vai conhecer o gosto do meu sangue. Tornar-se um deus é difícil, uma tarefa quase impossível. De fato. Afrodite não negou. E eu não quero perder meu status de progenitor. Victor instintivamente sentiu que ser um progenitor era algo melhor do que ser um deus comum. Tolo, uma vez que sua alma mudou para sua forma progenitora, independentemente de qual espécie você seja ou se torne, você ainda será um progenitor. A única diferença é que você não será mais um vampiro progenitor, mas um deus progenitor que representa o aspecto vampiro. Algo parecido com a sua filha Neru que, apesar de ser uma nobre vampira, ainda usa técnicas de lobisomem. Um deus vampiro, para simplificar. Victor falou. HMM, você não está errado, mas você não está certo ao mesmo tempo. Hugo. Deuses e suas existências complicadas. Ele falou com desdém. Fufufufu, um deus é algo diferente das espécies comuns. Nós existimos em um plano superior de existência, nós que mantemos a realidade funcionando. Afrodite desligou o chuveiro. Sem um deus para representar um conceito em qualquer panteão, esse conceito deixará de funcionar na realidade. Victor sentiu que entendia, e ao mesmo tempo, não. Por exemplo, vou me usar para explicar. Afrodite ensabou com a mão e derramou o sabão do recipiente. Victor olhou para o sabonete e pegou também, fazendo espuma com a mão também. Afrodite pegou o membro duro como pedra de Victor e começou a lavá-lo novamente. Victor fez o contrário e pegou os 2 seios de Afrodite e começou a lavá-los. Afrodite olhou divertida para esta cena e não disse nada. Sou uma deusa do Olimpo de 2ª geração, sou uma titã e represento a beleza, o amor, o sexo, etc. Você já sabe. MMM. Victor assentiu enquanto parava de ensaboar os seios de Afrodite e começava a limpar sua cintura e sua bunda. Afrodite mordeu o lábio levemente e impediu que seu gemido saísse. Os conceitos são aspectos fundamentais do universo. Quando você se torna um deus, você se torna um representante desses aspectos na realidade. E se os deuses que representam esse aspecto da realidade desaparecerem junto com todos os outros deuses relacionados a esse conceito, o conceito deixará de funcionar na realidade. Por exemplo, amor. Se você matar todas as deuses do amor, o amor deixará de existir na realidade.
Ninguém poderia amar até que outro deus dessa divindade nasça novamente. Oh! Agora Victor entendeu. Isso parece algo difícil de conseguir. De fato, você teria que lutar contra vários panteões, afinal. Sem contar que os seres responsáveis pelo funcionamento do universo não deixariam isso acontecer. Afrodite não podia deixar de pensar naqueles seres de grande poder que eram neutros em relação a tudo isso, só se preocupavam com a continuação da existência. Há uma hierarquia nos conceitos também. Por exemplo, Freya. Ela é uma deusa com conceitos semelhantes aos meus, pois também é uma deusa da beleza. Mas a conexão dela com o conceito de beleza é menor que a minha. Portanto, ela é de uma classificação mais baixa do que eu, pelo menos no departamento de divindade da beleza. Pode aumentar no futuro. Quero dizer, a influência dela no conceito de beleza? Perguntou Victor. Sim, mas para isso, ela precisa de uma compreensão mais profunda do que é beleza. Algo que é extremamente difícil. Entendo. Victor levantou a perna de Afrodite e lavou a parte importante dela que tinha um pequeno tufo de cabelo rosa. Afrodite parou de limpar Victor e se apoiou no corpo dele enquanto colocava a mão na boca. Ah! Ah! Respirando pesadamente em seu ouvido, ela voltou à sua explicação. No momento em que você se tornar um deus, você renascerá e despertará com o atributo mais proeminente de sua alma. Como o conceito de progenitor e vampiro são os mais fortes, você terá uma divindade maior neles. Como você ama a luta, o desafio, e ter características de amor obsessivo e proteção também serão fatores. Você também pode despertar conceitos de luta como guerra, combate, etc. Por causa de seu amor obsessivo, você pode despertar conceitos de amor assim como eu. Por causa de sua natureza protetora para com sua família e aqueles próximos a você, você pode despertar divindades relacionadas à família e ao lar, assim como este. Hugo. Afrodite colocou a mão sobre a boca e parou de gemer enquanto Victor limpava sua entrada. Este é um tópico bastante interessante. Victor falou honestamente enquanto limpava Afrodite. É completamente certo que se eu me tornar um deus, eu me tornarei um deus progenitor dos vampiros. Basicamente, sim. Afinal, esse é o maior recurso que se destaca quando reviso seu perfil. As outras divindades dependem da sorte e do destino, eu acho. O destino existe. Sim, e ela é uma cadela. Afrodite não pôde deixar de dizer. Victor apenas olhou para Afrodite em descrença. Ei, não olhe para mim assim. Todos os panteões existentes têm deuses relacionados ao destino. Não é algo novo. Embora eles não possam interferir no destino, há alguém maior que está nesse conceito há anos e o protege para todos. Oh! Você pode impedir os deuses de manipular conceitos. Victor voltou a lavar o corpo perfeito de Afrodite. Claro, por exemplo, eu mesmo. Como mais influente no conceito de beleza e amor, posso impedir que outros deuses progridam nesses conceitos. Afrodite colocou os braços em volta do pescoço de Victor. Victor deu um tapa na bunda voluptuosa de Afrodite levemente. Tio. Você está impedindo Freya de progredir no conceito de beleza, certo? Ele falou no ouvido dela. Eu sabia que você iria descobrir. Ela riu. Sou a mulher mais bonita que existe e não darei esse título a ninguém, nem mesmo a Freya. Mesquinho. Todas as mulheres são assim. Victor não comentou sobre isso já que concordou um pouco com Afrodite. Todas as mulheres tinham coisas sobre as quais queriam ser mesquinhas, e isso também pode ser chamado de orgulho. Victor puxou Afrodite para mais perto dele, e ele sentiu seu pau duro descansando contra a entrada molhada de Afrodite quando ele começou a limpar as costas de Afrodite, a nuca e a bunda dela. Afrodite se contorceu nos braços de Victor. Mesmo que eles não estivessem fazendo muita coisa e estivessem apenas lavando um ao outro, ela estava muito excitada agora. E seu pau duro sendo beijado por seus lábios inferiores não fez muito para reduzir sua ereção também. Mesmo que eu tenha comentado sobre isso de ânimo leve, obrigado pela explicação. Parece que ser um deus é mais do que apenas agir como uma criança. Não nego que a maioria dos deuses são idiotas ou crianças com superpoderes. Mas se não houvesse deuses responsáveis, o mundo estaria no caos agora. Afinal, os deuses maiores que abrangem grandes conceitos como destino, tempo, infinito, realidade, terra, etc., conceitos importantes para manter tudo em equilíbrio, e são os que mantêm o universo funcionando.
Se todos fossem como Zeus, o mundo estaria fodido. Literalmente falando. Esta foi uma das poucas lições que ela aprendeu em sua viagem ao redor do mundo. Ela estava tão presa em sua bolha chamada Olimpo que mal conseguia ver em que tipo de realidade ela estava vivendo. Entendo, eu vejo, tio. Estou feliz que nem todos os deuses são como Zeus. Milímetros. Ela acenou com a cabeça concordando com ele. Ela abraçou Victor com mais força, e logo sentiu a água fria escorrendo por seu corpo e tirando todo o sabão de seu corpo. Mesmo que a água estivesse fria, ela não conseguia diminuir o calor que estava em sua irmãzinha. Ela podia sentir claramente sua entrada abrindo e fechando lascivamente como se estivesse implorando para deixá-la engolir completamente o pau grosso dentro dela. Ah, tio, esse cheiro, eu amo esse cheiro. Victor não estava muito melhor. Seria hipócrita da parte dele dizer que não achava a mulher atraente, especialmente do jeito doce que ela estava agindo agora. Esta mulher era certamente perigosa, e seu membro duro era prova mais que suficiente disso. O cheiro de sua excitação, seu corpo perfeito, e juntar tudo isso com a maneira como ela estava agindo, era uma combinação perigosa. Mas, ainda não foi o suficiente para ela agir como um animal no céu como ele fazia quando estava lutando com os Katashi. Ainda havia algo bastante fundamental para Victor se interessar por Afrodite. Sim, a deusa era linda. Ela não foi chamada de mulher mais bonita à toa, mas... lembrando os Katashi e seus olhos quando eles estavam lutando. Katashi é melhor. Logo as memórias de suas esposas dando-lhe o mesmo olhar inundaram sua mente. Ruby, Violette, Saz e Natasia são melhores. Ele pensou consigo mesmo, mas não era algo que ele verbalizaria. Seria desrespeitoso com a mulher que gentilmente explicava algo para ele e sempre o ajudava e mantinha sua mãe segura. Com vários pensamentos passando pelas mentes de um mortal divinamente belo e uma deusa com um olhar que estava no mesmo nível do mortal, os dois continuaram se abraçando, tentando ao máximo diminuir o fogo que se formava entre eles. Você usou minha bênção novamente. Quando isso aconteceu? Quando eu disse que você não era bonito o suficiente. Por que sou ativo nessas horas? Narcisismo. Victor ficou sem palavras. Algo comum a todos que têm o conceito de beleza em seus corpos. Fique. Afrodite parou de abraçar Victor e olhou para ele séria. Victor olhou para Deus em seus braços. Você tem que controlar isso. Você não quer fazer de alguém seu escravo sem saber, certo? Especialmente se o alvo for uma de suas esposas. Victor estreitou os olhos. Não, eu não quero isso. Para Victor, suas esposas brilhavam mais quando eram elas mesmas. Mulheres fortes e independentes. Afrodite assentiu. Eu posso te ensinar. Ok, me ensine. Afrodite olhou chocada para Victor. Honestamente, ela pensou que ele iria duvidar dela ou algo assim. Por favor, não olhe para mim assim. Apesar da forma como começamos, não vou ser hipócrita e negar a ajuda que você está dando à minha família e a mim. Afrodite não pôde deixar de sorrir gentilmente quando ouviu o que Victor disse. Ela se lembrou das palavras de Ana. Meu filho é uma pessoa muito tranquila. Ele retribui gentileza com gentileza e retribui ameaças com ameaças. Apenas trate-o como você me trata, e antes que você perceba, ele estará confiando em você. Ela falou com um olhar sincero para Afrodite. É como Ana disse. Se eu realmente tivesse agido normalmente durante nosso primeiro encontro, eu não teria que passar por todos aqueles problemas sem sentido. Quando ela pensou em seu primeiro encontro com Victor, ela balançou a cabeça, negando seus pensamentos. Não ajudaria. Victor estava olhando para mim com seus preconceitos e visões de outras pessoas. Mesmo se eu tivesse agido normalmente, ele teria desconfiado. No final, Afrodite pensou que tudo o que havia acontecido, aconteceu do jeito que aconteceu, pois só então ela poderia estar nessa situação agora. O sorriso que Afrodite abriu pegou Victor um pouco desprevenido, e combinando aquele sorriso com o corpo encharcado dela, ele não ia mentir e dizer que não sentia nada. Deusa da beleza, hein? Obrigado por sua confiança, Vic. Prometo que tentarei não quebrá-la. Ah? Não estou me sentindo confiante com essas palavras. Bem, eu estaria mentindo se dissesse que não quebraria essa confiança. Victor estreitou os olhos para isso. Afinal, se eu me deparasse com uma situação em que eu tivesse que trair sua confiança para ajudar você e Ana, eu faria isso sem pensar. Afrodite explicou.
Os olhos de Victor suavizaram um pouco. Antes que isso aconteça, tente procurar ajuda. Eu sempre estarei aqui. Vou deixar como último recurso então. Ah, Victor suspirou e comentou casualmente, e lá vai você levantando a bandeira. Você quer que Murphy esteja aqui? Fufufu, esta é apenas a realidade das coisas. Vic, há um monte de coisas inacreditáveis por aí. Por exemplo, conheço uma deusa que, se falasse sem se conter, poderia destruir tudo em linha reta. Nada sobraria para existir, nem mesmo almas. Isso soa como uma deusa perigosa. Eu gostaria de conhecê-la. Acredite ou não, ela é muito gentil. Ah, e ela está no nosso grupo de bate-papo. Kali? Ela sentiu. Tente fazer amizade com ela mais tarde. Será benéfico no futuro. Eu não vou fazer isso porque é benéfico, mas porque ela parece interessante, mas com certeza. Fufufu, eu sei. E isso é algo que eu gosto em você, ela pensou com vergonha. De qualquer forma, vamos treinar. Afrodite abraçou Victor novamente enquanto ajustava sua posição um pouco para que seu pênis se encaixasse perfeitamente entre suas coxas grossas e na entrada de seu lugar mais importante. Ela levantou o rosto e falou: "Me abrace." Victor abraçou Afrodite. Um pouco mais forte. Ele a abraçou mais forte. Bom. Ela sorriu, satisfeita. Olhe nos meus olhos. Victor fez o que ela disse e olhou em seus olhos. Vou forçá-lo a usar minha bênção, e usarei meu corpo para impedir que seu feitiço saia deste chuveiro. É por isso que estou abraçando você assim. Oh! Isso significa que você não fez isso como uma desculpa. Você acha que eu usaria um truque tão mesquinho? Já não estávamos nos abraçando antes. Victor achou que fazia muito sentido. Afrodite suspirou interiormente quando conseguiu desviar a atenção de Victor. Ela nunca diria que fez isso pelas razões que Victor falou. Eu vou começar, ok? Milímetros. Victor assentiu com a cabeça. 3, 2, 1. Agora. Os olhos de Afrodite lentamente começaram a brilhar rosa neon. Victor ficou paralisado por alguns segundos, e enquanto olhava para Afrodite, seus olhos também começaram a mudar para rosa neon. Seu longo cabelo escuro crescia até a cintura, e ao contrário do cabelo rosa de Afrodite, o cabelo de Victor tinha mais tons de preto, mas não era um preto escuro como sua forma progenitora. Era mais como um preto sedoso como a própria noite. Sua aparência começou a se tornar mais marcante, e um encanto divino começou a emanar de seu corpo. Vendo a aparência atual de Victor, Afrodite não pode deixar de falar internamente. Como esperado do homem que escolhi, ele é definitivamente o homem mais bonito. Suas bochechas coraram um pouco quando ela percebeu seus próprios pensamentos. Mas rapidamente, ela manteve sua cara de poker e disse: Vic. Se sim. Controle-se. Sinta minha bênção e controle-a como se fosse sua. Victor aprendia rápido, e sua experiência com controle era bastante vasta, considerando que, desde o início, o controle foi o aspecto que ele mais treinou em sua vida. Afinal, ele era uma bomba atômica ambulante. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.